Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão da inflamação. Então, aqui a gente vai falar sobre o conceito. A inflamação é uma resposta defensiva local frente a uma ação de agentes lesivos caracterizadas por uma sequência de fenômenos irritativos, vasculares, exudativos, onde há um extravasamento de líquidos, né? Inclusive, essa questão de exudatos seriam os pacientes que estão muito anasarcados, ou seja, com muito edema, e eles acabam, por conta de excesso de líquido extracelular, liberando esses líquidos, e nós chamamos de exudatos, tá? Então, inflamação. O que é inflamação? Então, a inflamação ela é uma resposta do nosso sistema imunológico, né? Quando nós temos uma agressão ao nosso corpo ou ao nosso órgão, ele recebe uma resposta. E essa resposta pode ser uma resposta inflamatória. E aí que diz, ó, é uma reação normal do sistema imunológico, ou seja, ele é normal, o nosso sistema imunológico vai liberar essa informação, é como se fosse assim, o nosso corpo está ali respondendo que algo está errado. É a mesma coisa que febre. A febre não é uma resposta do meu corpo? Então a inflamação é uma resposta que alguma coisa está errada. Seja ele na minha pele, seja ele no meu órgão, seja ele, enfim, em qualquer região do meu corpo, se eu sentir aqueles sintomas de inflamação, que nós vamos falar sobre esses sintomas, é uma resposta de alguma coisa ruim, né? Alguma coisa errada que está acontecendo ali. E aí fala sistema imunológico de uma agressão que pode ser gerada por infecções por bactérias, vírus, entre outros parasitas, né? Além de outros fatores como calor, traumas, enfim. Então, calor, se eu tiver exposto a uma região de muito calor, eu posso ter uma reação inflamatória. Se eu bater o meu braço em alguma região, ele pode lesionar aquela região, pode apresentar um edema, esse edema é um sinal de inflamação, eu posso ter dor naquela região, eu posso ter perda da função daquela região, então é sinal que existe algo errado ali, é uma resposta inflamatória de um problema que eu tive. Ele pode ser por um vírus, por uma bactéria, por um parasita, ou essas questões aí que nós vimos abaixo, né? O calor excessivo, um trauma físico, então, no sentido de eu bati o meu braço, bati minha mão, bati minha perna em alguma região, ou um trauma, por exemplo, automobilístico. Então, eu recebi um trauma, eu tive uma colisão em um carro e alguma parte do meu corpo teve uma contusão, teve um trauma, bateu. Vamos supor, meu tórax bateu no volante, então tive uma lesão muito forte no volante, e pegou toda a parte torácica e uma parte do meu abdômen. E eu começo a apresentar algumas reações, né, inflamatórias. Então eu posso ter lesionado uma parte do meu pulmão, eu posso ter lesionado uma parte do meu coração, eu posso ter lesionado uma parte do meu estômago, e aí ele vai gerar uma resposta. E aí a gente vai falar sobre esses sinais de resposta da inflamação. Aqui também fala produtos químicos, irritativos, né? Enfim. Tipos de inflamação. Então, nós podemos classificar dois tipos de inflamações, tá? Então, elas podem ser a aguda, ou seja, temporária. Então, eu obtive uma lesão agora, bati o meu braço, e aí começou a apresentar dores, que é um sinal de inflamação, está apresentando edema, está irritado, está avermelhado, isso é um sinal de inflamação. E aí, ao passar dos dias, até mesmo com anti-inflamatórios ou remédios para dor, analgésico, isso vai passar, tá? Então, isso daí é agudo. Crônico, quando há uma inflamação em uma determinada região ou um determinado órgão que ela é cotidiana, ou seja, por mais que eu tome remédios analgésicos, remédios anti-inflamatórios,
eu sempre vou ter esses sinais naquela região. Então, nós dizemos que essa inflamação, ela é crônica. Ela pode amenizar ali um pouco em determinado momento, mas ela sempre vai aparecer. Constantemente ela vai aparecer. E aí a gente precisa descobrir a causa. Por que que essa inflamação crônica, ou seja, por que que essa inflamação nessa região, ela melhora um pouquinho, quando eu penso que ela acabou, ela tá lá de novo. Então eu preciso saber o porquê. Então a gente vai ter que descobrir as causas dessa inflamação. Aí fala aguda e crônica, de acordo com a idade, a duração, o tempo, a evolução de um processo inflamatório. Então, tem várias coisas envolvidas aí. Vai depender muito do que? Da idade, então, geralmente idosos têm uma predisposição a ter uma inflamação com maior frequência, por conta da fragilidade da pele, por conta das questões imunológicas que estão diminuídas, das proteções do corpo, né? Enfim, então dependendo da idade tem uma exposição maior. E a diferença da crônica e a aguda é essa. A aguda ela é momentânea, toma um medicamento, toma os anti-inflamatórios, ok, passou. A crônica, ela é constantemente ali. Ela pode até amenizar. E na hora que eu penso que ela melhorou, ela volta de novo, com os mesmos sintomas, com uma dor, com um edema, enfim. E a gente vai falar sobre esses sintomas aí. Então aqui a gente vai falar então sobre algumas causas, né? O que que pode ocasionar? Então pode ser bactérias, fungos, protozoários, isso é agente biológico. Os químicos, drogas em geral, então as drogas ilícitas. Então eu vou fazer uso de alguma droga ilícita, uma cocaína, crack, enfim. Isso vai levar uma agressão ao meu corpo. Então vamos falar do pulmão, porque é a área onde é mais afetada. Eu posso ter uma inflamação nos alvéolos, eu posso ter uma inflamação nos brônquios, nos bronquíolos, e aí pode gerar um edema, uma irritação, né? E aí vai desencadear alguns sintomas aí. Reações imunológicas, então doenças autoimunes, ou seja, o que é doença autoimune? O nosso corpo, ele existem várias células de defesa em prol de combater bactérias, fungos, protozoários, vírus, enfim. Então vamos supor que eu entrei em contato com um vírus X. Ele vai entrar em contato com o meu corpo e aí as minhas células de defesa vai tentar combater, né? Tirar esse corpo estranho dentro de mim, eliminar esse corpo estranho que não faz parte do meu corpo. Então ele vai fazer isso. Quais são as células? Os macrófagos, exófilos, as células enófilas, exófilas, enfim, todas essas, os leucócitos, enfim, todas essas células são células de defesa, são os glóbulos brancos. Só que elas estão combatendo coisas que não fazem parte do meu corpo. No caso da doença autoimune, imunológico, né? Então, na verdade, essas células de defesa, os macrófagos, exófilos, enófilos, todos esses, né? Enfim, todas essas células de defesas, elas vão combater as nossas células boas. Elas acham que as nossas células boas de determinado órgão acha que aquilo é nocivo à minha saúde, ou seja, que aquilo vai fazer mal. E ela começa a destruir células boas. Então, o intuito das células de defesa, os glóbulos brancos, é combater, eliminar e destruir aquilo ruim que não faz parte do meu corpo. Só que essas células, no caso de doença autoimune, ela começa a combater as células boas do meu organismo. Elas acham que são coisas nocivas, coisas ruins, que vão fazer mal ao meu corpo, e ela começa a combater, tá? Agentes físicos, então, queimadura solar, exposição ao sol, e agentes mecânicos, né, traumatismo em geral. A gente pode até falar aqui, ó,
do que acontece muito aí nos hospitais, agente mecânico na questão da flebite. Flebite é a inflamação dos vasos que ocorre muito no momento da punção. Ela pode ser de forma mecânica ou química. Química pode ser que o antibiótico que eu estou fazendo, ele é muito concentrado, é uma molécula muito pesada, talvez eu não tenha diluído da forma que tenha que diluir, ou eu coloquei ele muito rápido para correr e aí lesionou esse vaso. E aí vai dar uma inflamação onde? Nos vasos. E aí a pele desse paciente vai ficar com edema, com rubor, com calor, enfim. E aí pode ser o trauma mecânico. Então, na hora que eu vou puncionar um acesso, talvez a veia, o calibre da veia é muito pequeno, muito estreito, e na hora de eu puncionar, eu acabo lesionando. Então, eu utilizo um gelco ou um Introcan ou um scalp muito maior do que o tamanho do vaso. E na hora que eu vou puncionar, eu lesiono esse vaso. E na hora que eu lesiono esse vaso, eu vou dar um trauma mecânico. E aí eu posso gerar uma inflamação ali. Quais são os sinais clássicos do processo inflamatório? Então, são os 5 sinais cardeais, né? Edema, que é o inchaço, que agora é edema para vocês. Calor, então, na hora que eu toco naquela região, se for pele, eu vou sentir um calor. Rubor, que é uma parte avermelhada, ela fica meio avermelhada. A dor e perda da função. O que seria a perda da função? Por exemplo, a região, uma tendinite, inflamações dos tendões. Então, eu digito muito e por conta de movimentos repetitivos, eu inflamei o meu tendão por conta do movimento repetitivo. E aí eu tenho uma inflamação, e aí eu tenho perda da função. E qual que é essa perda da função? Talvez eu tenha dificuldade de manusear os meus dedos, então eu tenha dificuldade de digitar. Ou seja, eu não consigo mais trabalhar com os meus dedos da forma que eu trabalhava antigamente. Então eu tenho uma perda da função. E eu posso falar sobre órgãos. Então, de repente, eu tenho uma inflamação no meu rim e aí ele teve uma perda de função. Então, talvez na hora de eu eliminar essa urina, dessa urina chegar na bexiga e esvaziar por conta de uma inflamação, ele não esteja conseguindo sair pela uretra. Então, ele perdeu aquela função, né, de passar aquele líquido da bexiga no esvaziamento até a excreção pela uretra. Então, eu vou perder essa função. Como os outros órgãos, enfim, né? Então, vamos supor que uma inflamação no pâncreas. Então, eu tive um trauma, caí, bati a barriga em alguma região e afetou o pâncreas. O pâncreas, ele libera glucagon e libera insulina. E aí, com esse trauma, teve uma lesão, necrosou uma parte, aí eu comecei a sentir febre, dores, e essa região do pâncreas começou a ter um calor local, rubor, dor, edema, sinais de inflamação. E aí ele perdeu a função, ó, que ao invés de começar a mandar insulina para a célula, para pegar e captar a glicose da corrente sanguínea, ele não está conseguindo mais mandar. Por quê? Porque essa inflamação foi tão grande, o trauma foi tão grande, que inflamou de uma certa forma que ele perdeu a função. E qual é a função dele? Mandar glucagon e insulina para a corrente sanguínea. E aí o que eu posso fazer agora, nesse momento? Substituir. Pelo quê? Talvez a insulina aí, né, elaborada por uma indústria farmacêutica. Por quê? Porque o meu trauma foi tão grande, minha inflamação foi tão grande, que eu perdi a função da liberação da insulina pelo pâncreas. Aí aqui tem uma imagem, né, ó, o calor, né, até pegando fogo aqui, rubor, que é o vermelho, a vermelhidão, o inchaço, que é o edema, dor, né, e a perda da função. Então aqui estão os 5 sinais, né?
calor, rubor, edema, dor e perda da função. Então, esses aqui são os nossos 5 sinais flogísticos, né? Que a gente fala também aí na questão da flebite aí, que é o ato da hora de medicarmos o paciente, seja ele químico ou físico, e eu acabo verificando esses sinais flogísticos que pode ter ali naquele acesso. Então, os 5 sinais de inflamações são esse, o calor, que está bem identificado aqui, o rubor, que é o vermelho, o edema tem até o dedo bem maior, né, bem inchado, a dor, que tem até esse sinal como se fosse latejante de dor, e perda da função. Perdi todo o funcionamento dessa região, ok?